Quem é Jesus? É a pergunta mais importante que já foi feita. Não porque é a mais difícil de responder, mas porque a resposta muda tudo. Se Jesus é apenas um bom professor moral, um homem sábio que ensinou sobre amor e perdão, então você pode admirá-lo, estudar seus ensinamentos e seguir em frente. Ele seria mais um entre os grandes filósofos da história. Mas, se Jesus é o que ele mesmo afirmou ser, então nenhuma posição intermediária é possível. E é exatamente aí que começa o problema. Porque a maioria das pessoas nunca leu o que Jesus realmente afirmou sobre si mesmo. Vamos começar com o que os historiadores sabem com certeza. Jesus de Nazaré existiu. Isso não é questão de fé, é consenso acadêmico. O historiador romano Tácito, em seus Anais, escritos por volta do ano 116 d.C., menciona Cristo e sua execução sob Pôncio Pilatos. O historiador judeu Flávio Joséfo, no final do primeiro século, faz referência a Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo. Até os críticos mais céticos da historicidade de Jesus, como Bart Ehrman, agnóstico, afirmam que Jesus existiu como figura histórica. Ele foi batizado por João Batista, reuniu discípulos, ensinou em parábolas, foi executado por crucificação sob Pôncio Pilatos, provavelmente por volta do ano 30 sucum Cristo. Isso é o que a história pode afirmar com alta probabilidade, independentemente de qualquer posição religiosa. Mas quem Jesus afirmava ser? Aqui está onde a maioria das discussões se torna desonesta, porque as pessoas citam Jesus como grande mestre moral, sem notar que os ensinamentos que mais perturbaram seus contemporâneos não eram sobre moral, eram sobre identidade. João 8:58, Jesus está numa discussão com os fariseus sobre Abraão e diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, antes de um homem que viveu 2000 anos antes dele, eu sou. Ego eimi, em grego. As mesmas palavras que a Septuaginta usa para traduzir o nome divino revelado a Moisés no Êxodo 3. Eu sou o que eu sou. A reação imediata dos fariseus: pegaram pedras para apedrejá-lo, não porque acharam o comentário presunçoso, mas porque entenderam exatamente o que ele estava afirmando. E consideraram blasfêmia. Não é um episódio isolado. João 10:30, eu e o Pai somos um. De novo, Gui, a reação dos que ouviram: pegaram pedras. E quando Jesus perguntou por qual boa obra estavam apedrejando-o, a resposta foi clara: não por boa obra, mas por blasfêmia. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Eles entenderam o que estava sendo dito. Não era metáfora religiosa, era uma afirmação de identidade divina que, se falsa, merecia a pena de morte por blasfêmia, segundo a lei judaica. Marcos 2:5-7. Jesus está diante de um paralítico trazido por amigos e diz: Filho, os teus pecados são perdoados. Os escribas presentes reagiram imediatamente internamente. Por que este homem fala assim? Blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Na teologia judaica do primeiro século, o perdão de pecados era prerrogativa exclusiva de Deus. Jesus não está perdoando uma ofensa pessoal, está perdoando pecados em geral, o que só Deus pode fazer. E há o julgamento. Marcos 14:61-62. O sumo sacerdote pergunta diretamente: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E oi vereis o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Duas referências simultâneas ao Antigo Testamento. O Salmo 110, o Senhor disse a meu Senhor: Assenta-te à minha direita. E Daniel 7, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e chegou até o ancião de dias. Em ambos os textos, o personagem descrito recebe adoração, poder e domínio sobre todas as nações.
atributos exclusivos de Deus na teologia judaica. O sumo sacerdote rasgou as vestes, blasfêmia. A condenação foi imediata. O ponto é este: Jesus foi morto por afirmar ser Deus, não por afirmar ser um bom professor, não por pregar amor ao próximo, por afirmar especificamente que era o Filho do Homem da visão de Daniel, que estava assentado à direita do poder que existia antes de Abraão, ser esse. A Luz, que foi ateu antes de se tornar cristão, articulou o problema com precisão cirúrgica. Não podemos dizer que Jesus foi um grande mestre moral, mas que rejeitamos sua afirmação de ser Deus. Essa posição não está disponível. Um homem que diz o que Jesus disse, se não for Deus, é um lunático no mesmo nível de quem afirma ser um ovo mexido ou é o demônio do inferno. Não há meio termo, ou as afirmações são verdadeiras, ou Jesus era louco, ou Jesus era deliberadamente enganoso. Lewis chamou isso de o dilema do Lorde, do lunático ou do mentiroso. Mas os ensinamentos de Jesus não são os ensinamentos de um louco. O Sermão da Montanha, a mais completa declaração de ética de Jesus, registrada em Mateus 5-7, é reconhecido por filósofos de todas as tradições como um dos mais profundos sistemas éticos já articulados. Beatitudes que invertem a lógica da honra e da vergonha do mundo antigo, a extensão do mandamento do amor para incluir os inimigos, a interiorização da ética. Não basta não matar, a raiva já é o problema. Não basta não adulterar, o olhar já é o problema. Não são os ensinamentos de alguém dissociado da realidade. E os evangelhos não leem como mitologia. O historiador britânico A.N. Sherwin White, especialista em direito e história romana, analisou os evangelhos e os Atos dos Apóstolos como documentos históricos e concluiu que o ritmo de desenvolvimento de lendas e mitos nas fontes clássicas seria incompatível com o curto intervalo entre os eventos e os primeiros escritos sobre Jesus. Paulo escreveu 1 Coríntios por volta do ano 55 depois de Cristo, menos de 25 anos após a crucificação. E ali está um dos credos mais antigos do Novo Testamento, que os estudiosos identificam como formulação pré-paulina, transmitida oralmente desde os primeiros anos, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, depois aos 12. Tradição oral, transmitida a Paulo, provavelmente em sua visita a Jerusalém, por volta de 35 d.C., no máximo 5 anos após a crucificação. Antes que houvesse tempo para a lenda se desenvolver, antes que as testemunhas oculares morressem. E as testemunhas. 1 Coríntios 15:6 diz que Jesus apareceu, depois a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, dos quais a maior parte ainda vive, embora alguns tenham adormecido. Paulo não está escrevendo para pessoas que não podem verificar. Aí está escrevendo para uma audiência contemporânea e dizendo: a maioria ainda está viva. Verifiquem. Isso não é retórica. É apelo a testemunhas que podiam ser interrogadas. E o sepulcro vazio é o fato que nenhuma fonte antiga, nem romana, nem judaica, contestou dizendo que o corpo estava lá. A resposta oficial das autoridades judaicas, registrada no próprio Evangelho de Mateus, foi acusar os discípulos de ter roubado o corpo, não de ter mentido sobre o sepulcro estar vazio. O sepulcro vazio era o dado que todos aceitavam. A disputa era sobre a explicação. E os discípulos, estes são homens que após a crucificação fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Todos desapareceram. E então, semanas depois, estavam pregando a ressurreição nas ruas de Jerusalém, na mesma cidade onde Jesus havia sido executado, diante das mesmas autoridades que o haviam condenado, e morreram por isso. Não se suicidam por algo que sabem ser mentira.
Pessoas morrem por crenças equivocadas o tempo todo, mas dificilmente alguém inventa uma mentira e depois morre por ela sabendo que é mentira. Então, quem é Jesus? O registro histórico afirma: um homem real executado sob Pilatos. O registro dos evangelhos afirma: um homem que afirmou especificamente ser Deus, que perdoou pecados, que existia antes de Abraão, que seria visto assentado à direita do poder. O registro dos discípulos afirma: alguém que ressuscitou dos mortos, que apareceu a centenas de testemunhas, cuja morte e ressurreição transformou covardes em mártires. Esse Luiz termina seu argumento assim: você pode fechar a boca de um tolo, pode cuspir nele como demônio, ou você pode cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venha com esse absurdo condescendente de que ele era um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção aberta para nós. Não era sua intenção. A pergunta com que começamos, quem é Jesus, não é uma pergunta que admite resposta neutra. Os próprios ensinamentos de Jesus tornam a neutralidade impossível. Ele não deixou espaço para a admiração confortável. Cada afirmação que fez exige uma resposta. E a resposta que os primeiros seguidores deram, a resposta que transformou pescadores em apóstolos, que converteu Paulo de perseguidor em pregador, que fez Tiago, irmão de Jesus, que não cria nele durante o ministério, morrer pela fé em sua ressurreição, foi esta: que aquele que caminhou sobre as águas, que perdoou os pecados, que ressuscitou Lázaro, era que foi crucificado, e que no terceiro dia a tumba estava vazia. Era exatamente quem disse que era.